E se eu te dissesse que para ser famoso não basta apenas ser talentoso, ou então ser bonito, ou então trabalhar duro durante muito tempo? Ou seja, sacrifício e dedicação não são suficientes para deixar alguém famoso. Para ser famoso é preciso morrer e nascer de novo. Ou pelo menos é isso que diz o filme Starry Eyes, sobre o qual eu vou conversar aqui hoje. Vamos lá então? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7mart. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme Starry Eyes. Essa é uma produção de 2014, escrita e dirigida pela dupla Kevin Koch e Dennis Widmyer, que são os diretores da versão mais recente do Cemitério Maldito. Apesar de essa não ser a primeira produção deles, foi a produção que acabou lançando eles, que acabou revelando eles como sendo grandes nomes dentro do terror independente. Então, sobre o que se trata esse filme? O filme acompanha uma jovem aspirante atriz, interpretada pela Alessandra Esso, que divide a sua rotina trabalhando como garçonete, enquanto vai em algumas aulas de atuação e também faz alguns testes de elenco na esperança de se tornar uma atriz famosa. A Sarah, ela acredita que ela é destinada ao estrelato. Tanto é que a parede da casa dela é recheada de fotos de atrizes da época do cinema clássico. Ela idolatra essas estrelas do passado ao mesmo tempo que ela própria quer se tornar uma estrela contemporânea. Só que por ela achar que ela está destinada ao estrelato, ela acaba tendo uma reação muito negativa quando ela não consegue o papel, o que acontece com uma certa frequência. Então toda vez que ela vai em um teste de elenco e ela não passa, ela acaba se punindo de alguma maneira. E a maneira que ela encontra para se punir é quase que arrancando os próprios cabelos. Ela agarra os cabelos e começa a puxar até que ela arranca alguns tufos de cabelo. Aliás, essas cenas dela se punindo assim são extremamente desconfortáveis, porque o design de som faz questão de destacar a maneira como parece que o couro cabeludo está sendo arrancado naquele momento. Então é bem tenso mesmo. Certo dia, ela é convidada para fazer o teste de elenco de um novo filme de terror que se chama The Silver Screen. Aliás, eu vou voltar para essa questão do título do filme em breve. Mas então, a princípio aquela parece uma boa oportunidade, afinal se trata de uma produtora que é relativamente conhecida, apesar de que ela não produz nada há algum tempo. Ela vai fazer o teste de elenco e mais uma vez fica evidente que ela não conseguiu o papel. Então ela acaba indo para o banheiro desesperada e começa a arrancar os cabelos. O que ela não percebe é que a diretora de casting estava no banheiro naquele momento e viu ela fazer tudo aquilo. E foi justamente esse ataque de raiva que acabou chamando a atenção da diretora de casting, que chamou ela de volta para fazer um novo teste. Só que, nesse novo teste, não foi pedido para ela ler o roteiro, foi pedido para ela reproduzir aquele ataque de raiva que ela tinha tido no banheiro. Ela faz isso e acaba impressionando bastante a diretora de casting. E, algum tempo depois, ela recebe o convite para ir conhecer o produtor do filme na casa dele. Ela aceita o convite, vai até a casa do produtor e lá o produtor começa a falar para ela de todas as outras atrizes que já passaram por lá, de todas as pessoas que ele foi responsável por transformar em estrelas. E aí ele vai lá e bota a mão na perna dela, deixando claro quais são as intenções dele. Ao perceber isso, então, ela sai correndo dali, recusando o papel e recusando tudo, e volta para casa. Só que, depois de um tempo, ela começa a se arrepender disso. Porque na cabeça dela, aquele seria um papel que poderia transformar a carreira dela, e ela se arrepende de ter recusado isso. Então, aqui já fica evidente alguns dos comentários que o filme está fazendo a respeito da indústria cinematográfica. Afinal, hoje em dia é cada vez mais comum a gente ouvir relatos de produtores ou então de artistas que se utilizaram da sua posição de poder para poder abusar de mulheres. Muitos desses casos estão sendo levados a julgamento hoje em dia, mas durante muito tempo essas pessoas agiram com impunidade. Aliás, não seria exagero dizer que aquela Hollywood clássica que a protagonista tanto admira foi construída em cima desse tipo de abuso. E como eu disse, o filme está fazendo um comentário a respeito da indústria do cinema. Tanto é que o nome do filme dentro do filme, o filme que ela vai estrelar, se chama The Silver Screen, que pode ser traduzido como o grito cinzento, o que não significa nada, mas também, sonoramente, se assemelha muito a The Silver Screen ou a tela cinza, que é a tela de cinema. Então, esse filme tá falando sobre cinema, tá falando sobre o pior lado do cinema. Mas o que é mais interessante a respeito desse filme é que ele não está falando necessariamente sobre o cinema contemporâneo, ele está muito mais focado no cinema clássico. Tanto é que, como eu disse, a protagonista tem na parede da casa dela fotos de atrizes do cinema clássico. Mas por que esse enfoque no cinema clássico e não no cinema contemporâneo? Porque foi o cinema clássico o responsável por criar essa figura da estrela de cinema. Sim,
já existiam estrelas do cinema antes desse período conhecido como período clássico, mas foi ali entre a década de 30 e o final da década de 60 que essas estrelas mais brilharam. E o Starry Eyes está falando justamente sobre esse brilho da estrela. Aliás, não é por acaso que a gente chama essas pessoas de estrelas, porque é como se a gente estivesse colocando elas acima da gente. É como se a gente estivesse colocando elas em um outro patamar. Só que uma vez que a gente coloca essas estrelas lá em cima, a gente raramente se pergunta qual foi o caminho trilhado até elas chegarem lá. E é sobre esse caminho que fala o Starry Eyes. Só que antes de eu continuar, eu vou pedir que se você está gostando desse vídeo até esse momento, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Aproveita também e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo. Beleza? Continuando então. Então, como eu disse, esse filme aqui, ele se propõe a mostrar pra gente como que é esse caminho em direção à fama, principalmente ao destacar as dificuldades que são encontradas ao longo do caminho. E ele faz isso tanto de maneira realista quanto de maneira metafórica. A parte realista é mostrar a protagonista indo em diversos testes de elenco, em diversas audições e nunca conseguindo o papel. Essa é a realidade da maioria das pessoas que vão para Hollywood tentar a vida como ator ou como atriz. Uma outra característica desse filme que eu também gosto é a maneira como ele mostra a competitividade entre amigos. A protagonista ela tem um certo grupo de amigos ali e tem uma menina que ela é um pouquinho mais bem sucedida do que as outras. Mas pouca coisa, assim, tipo, ela fez um comercial, uma coisa mais assim. Só que ela fica constantemente jogando esse pouco sucesso que ela tem na cara dos outros. E também tem uma questão assim mais pessoal pra mim, que é a maneira como a gente vê esses personagens, esse grupo de amigos todos reunidos no apartamento e sempre falando sobre seus projetos, fazendo planos sobre os filmes que eles vão fazer e tudo mais. E assim, eu fiz faculdade de cinema e eu posso dizer que é exatamente assim. A gente ficava reunido o tempo todo falando sobre os filmes que a gente ia fazer e raramente a gente fazia esses filmes. Mas a gente falava bastante. Só que, obviamente, o filme vai muito além disso. Ele se usa de várias metáforas para poder tratar desses temas que ele está trabalhando. E para poder falar sobre essas metáforas, eu vou ter que entrar em alguns spoilers do que acontece no final do filme. Então fica aqui o aviso de que daqui em diante eu vou falar sobre o filme mais detalhadamente. Consequentemente, eu vou ter que falar sobre o final do filme também. Como eu disse antes, esse filme aqui, ele trabalha com o conceito da estrela como sendo essa figura que está acima da gente, como essa figura que está além da nossa própria humanidade. E nisso, o próprio título do filme já é bastante significativo, porque a expressão Starry Eyes, ela tem diversos significados. Por um lado, ela pode ser usada para definir uma pessoa que é excessivamente idealista ou então até ingênua. E isso, de certa maneira, também se relaciona com a protagonista, afinal, em certo momento do filme, ela chega a largar o emprego dela de garçonete porque ela acredita que a fama dela está logo ali na esquina, então ela não precisa mais disso. Só que o uso mais comum dessa expressão Starry Eyes é para definir um estado de fascinação intensa. Essa expressão ela é muito utilizada para descrever alguém que está profundamente cativado, encantado ou inspirado por algo ou, principalmente, por alguém. Ou seja, é o nosso olhar em direção às estrelas. A proposta do filme é então mostrar o caminho percorrido pela protagonista para deixar de ser uma pessoa que olha admirada para as outras e se tornar o objeto de admiração dos outros. E essa transformação ela é tanto interna quanto externa. Bom, a parte externa é simbolizada pela cena em que ela mata todos os seus amigos. Afinal, naquele momento, ela está ao mesmo tempo eliminando toda a sua competição, afinal tem aquela menina lá que era mais famosinha do que ela e tal, mas ela também está deixando para trás toda a sua vida pregressa, ou seja, ela está eliminando tudo aquilo que prende ela ao passado. Só que o mais extremo disso tudo é a segunda parte da transformação, que é a transformação interna, que é o momento em que ela precisa literalmente morrer para que daí ela possa nascer de novo transformada. E aí, em certo momento do filme, ela decide então se submeter aos abusos do produtor. Ela volta lá na casa dele e deixa ele fazer o que quiser. E aí, depois de um tempo, ela começa a se sentir extremamente doente. Aliás, essa parte assim, da doença dela é bem nojenta. Porque, num primeiro momento, a gente até chega a pensar que o produtor pode ter passado uma doença sexualmente transmissível para ela. Só que vai além disso. O que está acontecendo é que ela está morrendo e está apodrecendo por dentro. Eventualmente, então, esse corpo que estava apodrecendo morre, é enterrado em meio a um ritual bem bizarro, por sinal, e renasce transformado. Ela renasce uma estrela. Ela renasce sendo o objeto do olhar dos outros. Ou, em outras palavras, ela finalmente se tornou tudo aquilo que ela queria ser. Só que para isso, ela precisou abandonar
quem ela era. Bom, por hoje é isso, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço novamente que curta ele e compartilhe nas redes sociais também. A gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau.